por exemplo, eu entrei em contato, e você também, né, Ana, com a eutonia. Eu gostaria que você explicasse um pouco o que é a eutonia. Então, a eutonia foi criada pela Gerda Alexander, né, que é uma alemã que já faleceu, e ela, numa idade assim bem jovem, 18 anos, ela teve um problema muito sério de coração, uma endocardite, que na época dela não tinha cura, que nem agora, faz pouco tempo eu conheci uma pessoa que tem um marca-passo, porque ele teve endocardite, né? Na época da Gerda não tinha marca-passo, né? Então não tinha como reequilibrar isso, né? E ela começou a viver no próprio corpo como viver a partir disso. Então acho que isso é o fundamento, assim, na eutonia, né? Tanto que na eutonia a gente não tem modelos, faça assim, faça assado, como é no Pilates, como é no balé, né? Mas faça como é possível para você, e a partir desse possível, amplie a possibilidade de que isso vá se transformando. Eu sempre falo, nós somos seres em transformação o tempo inteiro, de forma negativa ou positiva. Sim. Então fique mais atento. O que está acontecendo com você? Né? O que você está precisando modular? Eu sempre uso esse movimento aqui. Eutonia é modulação. Né? Então, estou sentindo dor no joelho, eu estou assim, estou muito tensa. Né? Então, quer melhorar isso? Quer modificar? É possível modificar. De novo a gente volta para a questão terapêutica, né? Enfim. E sim, é possível modificar. E você me falou agora, só para eu fazer o link? Era o que é eutonia. O que é eutonia? Né? Porque é muito, quase ninguém conhece. Né? Eutonia é um trabalho de consciência de corpo, né? Que é tomar mais consciência do corpo, só que assim, é uma abordagem extremamente profunda, né, que faz você fazer um grande mergulho para dentro de si mesmo. Né? Então você vivencia muito o silêncio, o aquietar-se, né, aprender a se escutar. Porque a gente na correria da vida, a gente fica com uma vibração sonora, né, mental muito grande de preciso fazer isso, depois preciso fazer aquilo. E essa sonoridade toda faz com que a gente fique assim num nível super caótico aqui, assim, né? Fica e a gente começa a perder contato com o corpo, né? E é muito interessante. Eu sempre defendi isso. As pessoas buscam o trabalho corporal a partir da dor. Se a gente viesse antes buscar o trabalho corporal por causa do prazer... Que diferença, que né? diferença. Que fazer. E o que é o prazer? Prazer, que nem eu brinco muito na minha aula. Você vai trabalhar, tudo que a gente faz no nosso dia a dia é frontal e é repetitivo. Né? Ninguém faz isso durante o dia, ninguém faz isso. É muito difícil. Então, assim, num trabalho corporal, o que é reintegrar-se? É você dar a condição do seu corpo para ele voltar para todas essas possibilidades de movimento que ele tem. Porque é assim que ele fica saudável. O saudável não é não ficar doente. O saudável não é não morrer. A gente adoece e a gente morre. Na minha concepção, saudável é quando a gente consegue estar sempre atuando na nossa maior potência, que não é a perfeita, mas é a maior que a gente pode chegar a cada momento. Que sempre pode mudar, né? Muda sempre. Muda sempre, está sempre mudando. Né? Célia, você acha que, como é que você vê assim, essa percepção do corpo, ela é uma percepção que dá uma dimensão de vida mesmo, de perspectiva, né? No que você percebe que essa consciência do corpo, né, pode trazer de consciência também das próprias perspectivas de vida, de um olhar para a vida? Então, o que você me perguntou, eu já tenho como responder, mas daí eu tenho que colocar um pouquinho do yoga. Do yoga não tanto como prática física, mas como a prática filosófica pela qual eu me identifiquei. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa que não tenho religião. Consegui me aproximar de algumas, não me identificava. A filosofia do yoga, eu me identifiquei.
Então, isso que você falou agora é uma coisa muito assim. Você começa se autocuidando, né? Mas, por exemplo, dentro da filosofia do yoga tem toda uma questão do grupo, de perceber o entorno, né? O próprio sentido namastê, né? Significa isso, esse integrar, esse princípio assim, que eu tô bem, tá? Mas eu só posso ficar absolutamente bem quando todos estiverem bem, né? Então você começa a sair da sua bolha individual. Você começa a entender a importância, por exemplo, de você lidar melhor o seu entorno mais proximal. Então, a pessoa que trabalha na minha casa, minha família, né? Depois você começa a entender que você precisa ampliar isso, né? Então, a ideia é que essa consciência, eu sempre defendo. O corpo é âncora, né, para essa. Já desse eu vi uma frase, o corpo é a né? âncora da mente saudável, né? Que legal. Essa imagem de uma árvore também. Porque você cria, a partir de você tenta criar um ambiente de equilíbrio, um ambiente harmonioso, né? Sim. E as pessoas vão reparar isso. Sim. Com certeza, é a mesma coisa quando você se aproxima de alguém muito agitado ou muito nervoso. Aquilo passa também. A energia passa. Sim, né? O tempo todo. Da mesma maneira que alguém que está em equilíbrio consigo mesmo, né? Ou quem está em harmonia, também vai passar isso e vai conseguir lidar com os aspectos, né? Com o que acontece na vida de uma maneira que traz uma tranquilidade para os outros também, né? Então eu acho que isso é interessante também, furar a bolha, sair da sua bolha do eu que tem que estar bem. Não, você não vai estar bem se o teu entorno também não estiver bem, né? E isso vai se expandindo, porque você vai querer que mais gente esteja bem, porque você vai ficar também, né? Sua qualidade de vida melhora. Eu acho que essa questão... E aí, eu queria, porque você falou assim, eu tenho que pegar um aspecto da yoga para responder, né, Ana? Então, cada técnica, nada é perfeito, se esgota, digamos assim, em si mesma. Cada uma tem uma abordagem e tem uma riqueza que você precisa, talvez, conhecer, né? Sim, né? E no meu caso eu fui buscando práticas e conhecimentos que se integrassem, né? E sempre que eu encontrei no meio do caminho algo que não harmonizasse, eu optava por falar, bom, então isso não. É como se fosse, né? Trazendo para perto de você. E o resultado é que, assim, por exemplo, agora eu tô com 61 anos, né? Então eu digo que eu já tô num momento, assim, de a mais. Agora aproveita. A partir de agora aproveita, né? Já acumulei bastante coisa até os 60, agora aproveita, aprofunda, que nem reler livros. Né? Você tá fazendo um curso de filosofia, né? Tô fazendo um curso de filosofia, que faltava, né? nessa vida, faltava isso, que era um dos meus sonhos, né? Filosofia. E então, assim, desde os 60 eu me propus a fazer um trabalho mais autoral, né? A não ficar mais preocupada de falar, olha, isso é Pilates, isso é eutonia, né? A não ser, por exemplo, às vezes o Sesc me chama para dar uma aula de eutonia. Então, nesse momento, eu procuro dar uma aula, eu chamo de eutonia pura, né? Porque eu sei dar uma aula de eutonia pura. Sim. Né? E o resultado disso que tem acontecido, assim, agora, atualmente eu estou junto numa clínica, né? E após a pandemia também, surgiu uma procura muito maior para trabalhos individuais, por N razões, né? E assim, isso tem me enriquecido muito profissionalmente, porque o trabalho individual, eu posso trabalhar com muitas possibilidades dentro do que eu conheço, né? E para cada pessoa, dependendo de como a pessoa chega, de como a pessoa está, eu transformo, né? Então eu vou dar 2 exemplos. Você mesma. Sim. Né? Eneida começou comigo com um Pilates, que sempre foi Pilates. Sim. Né? Agora nós duas estamos fazendo musculação. Isso é uma coisa que acontece com as minhas alunas. Hoje, quando eu me preparei para vir para cá, teve uma época que eu quis fazer tear.
né? Parceria com 6 alunas, a gente foi fazer curso de tear juntas, compramos os teares juntas, né? Então isso é muito legal, porque eu não quero perder o que eu estava falando antes, mas assim, é essa capacidade da gente desenvolver as nossas potências. Eu trabalho com dança, mas eu trabalho com música, ao mesmo tempo eu faço crochê, eu gosto de fazer tear, né? Nós somos infinitas possibilidades. E a nossa cultura, ela é obtusa, né? Você tem que escolher uma coisa. Da especialidade, não é? Né? E eu lembro que você falou, dando exemplo de alguém também, eu tenho que escolher uma profissão. Mas você é muito, muito novo, muito nova, né? Tem muitas possibilidades e a gente fica, porque vai abandonar a faculdade, porque eu vou seguir outro caminho. Não tem isso, né? Quanto que a gente já começou Pode ir integrando, né? Nossa, não é? Que para mim foi exatamente isso que foi acontecendo. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Um jogo de dominó, onde as peças foram se encaixando. Agora, com a idade que eu tô, né? Com o amadurecimento, eu consigo olhar mais para esse painel e até entender como ele funcionou. E sabendo que nesse painel teve muitos momentos que eu escolhi não continuar. Que nem ficou muito claro quando eu fui tentar ser bailarina em São Paulo. Né? Bailarina clássica. Antes de começar essa... toda essa parte terapêutica. Primeiro eu fui para São Paulo e vou ser bailarina. Né? Tá. Daí, por acaso, eu fazia aula, eu não esqueço disso, atrás de uma bailarina, que nas costas dela tinha agulha de acupuntura em cada vértebra. Parecia filme de terror. E daí eu fazia aula atrás dela, e eu ficava pensando, cara, é isso que eu quero. Eu vou ficar assim, né? Falei, cara, não é isso bem que eu queria, né? Bom, e daí voltando, porque eu consegui não perder o link, né? Que nem com você também, você estava fazendo pilates, daí nós duas começamos a fazer musculação, na hora caiu a minha ficha. Eu falei, bom, a Eneida agora tem outras necessidades, né? Daí a gente teve uma conversa, a gente começou a trabalhar complementando mais de forma consciente. Eu acho isso também muito importante. Eu poderia estar em você nem perceber, ou você perceber, enfim. Mas eu gosto dessa coisa da conversa, isso faz parte. Né? Esse curso de filosofia que eu estou fazendo agora fala muito dessa questão do intelecto, né? Como é que você está pensando sobre isso, enfim, né? Essa dialética. E outra coisa que acontece, por exemplo, sexta-feira à tarde eu dou aula para 2 pessoas que me procuraram porque queriam eutonia. As 2 são quase a mesma faixa etária, mesmo perfil, só que é muito impressionante. Assim. Para cada uma delas é uma experiência que é única. Né? Ela não dá para ser igual. Porque elas não fazem juntas? Elas fazem juntas? Elas fazem individualmente. Individualmente. É que assim, uma é às 5h30, outra às 6h30. Tá. Né? Daí na minha mente sempre fica assim, vai ser fácil, é a mesma aula, as 2 querem a mesma coisa. Mas não, é bom, né? Isso personalizado é um privilégio, né? É um privilégio. Não, e ter alguém que tenha essa percepção aguçada de saber de conduzir e saber que prática ou que elementos de tais práticas podem ser combinados para ser melhor para aquele aluno. Para aquele momento daquele aluno. Né? Porque precisa já tem uma presença. Né? Isso eu acho que precisa estar muito presente, né? Na situação para perceber o outro, perceber as necessidades do outro. Como o outro está se conduzindo, não é? Isso eu fui adquirindo com a eutonia. Sim, eu falei, eutonia é o silenciar-se, né? Então, por exemplo, né? E presença, verdade, né? Porque a gente fala, e aí, tudo bem? Como tá você? Vira, olha o celular, nem espero que o outro responde como tá, porque, como é que tá a pessoa, né? É interessante, nós como eutonistas, quando uma vai falar com a outra, tem todo um cuidado. Olá, boa tarde, tudo bem? Você pode falar agora? Qual é o melhor horário? Sabe? É todo um ritual, assim, que deveria ser com todos nós, né? Um cuidado, sermos cuidadosos, né? Que é presença. Agora, quando a pessoa vem, aliás, é o que a gente estava conversando, quando a pessoa te procura, geralmente eu acho que ela já pensa em uma prática, né? Eu quero pilates, eu quero eutonia, eu quero,
né? E aí, ou não, a pessoa aparece e você monta, como é que A geralmente frase acontece? que eu gosto de usar é assim, quais são suas necessidades? Uhum. Porque a partir das necessidades, daí pode surgir várias... Por exemplo, eu tenho uma senhora que trabalha comigo, que faz aula comigo, às vezes há muitos anos já, né? E quando ela começou a fazer individual, o que ela queria? Célia, vai nascer a minha primeira neta. Eu quero poder brincar com ela no chão. Era essa a necessidade dela. É uma Olha, espécie que de legal. propósito, né? E- Que ela tinha naquele momento. Né? Falei, então vamos trabalhar, né? Então a gente trabalhou bastante chão, bola, né? E hoje a neta dela, acho que tá com uns 3, 4 aninhos, alguma coisa assim. E a coisa que ela mais gosta de falar é que a neta fala, vovó, a senhora é a melhor pessoa para brincar. Né? E essa avó tá com 71 anos, né? Então, assim, ela tá podendo ser plena no que ela E queria. isso é qualidade de vida. Isso é qualidade né? de Eu vida. acho que isso é qualidade de Isso é vida. qualidade de vida. É. Você ter um propósito, você buscar por isso, né? Isso. E conseguir realizar dentro das tuas possibilidades, que Sim. não são as mesmas de outra pessoa. né? Exatamente. É. Mas o importante, que nem hoje mesmo, eu estava dando uma aula individual para uma pessoa que tem mais limitações físicas, né? Daí teve uma hora que ela falou para mim, mas assim eu não consigo fazer. Eu falei, faça do seu jeito. O importante é que você estimule o seu corpo da forma como ele pode agora. E isso é uma coisa que a gente aprende muito na Eutonia. De novo, nós somos constante transformação. Né? Então, se você começa fazendo de um jeito, insiste, daqui a um tempo isso aí já vai estar acontecendo de outra forma. O que eu gostei na eutonia, não sei como é que você também vivenciou essa experiência, é essa consciência de como o seu corpo está naquele momento né, em que você se dispõe a estar ali fazendo a prática. Sim. Porque eu acho que quem vem da vivência acadêmica, né, de aula e tal, a gente tem um investimento né, muito intelectual, muito... E acho que a vida que a gente leva hoje tem muito isso, né? Te chama muito para toda uma questão de um pensar, de um opinar, você tem que ter, né, sobre tudo, sobre... E às vezes esse excesso até, né, assim, de demandas que são muito mais intelectuais ou mentais, vão silenciando muito a tua exatamente. capacidade de perceber o teu próprio Sim. corpo, né? E o corpo, ele é muito mais âncora, né? Da experiência Sim. mesmo, É. de quem você é, muitas vezes do que o pensamento, que falseia muito mais, Sim, né? sem dúvida, né? Te engana muito.